E às vezes a gente consegue sobreviver nisso, o que é um privilégio. Aí nessa hora eu penso, ai, que bom ser artista. Você sabe que eu estava ouvindo um podcast hoje que chama Em Processo Criativo, de um menino chamado Gustavo, e ele chama os artistas os inconformados. O vídeo dessa semana é sobre paciência, mas antes eu preciso contextualizar uma coisa. Eu comecei a pensar criativamente por causa da escrita. Eu comecei minha carreira artística, digamos assim, através da escrita. Eu escrevia contos, poemas e tentei escrever alguns romances. E aliado à escrita, eu tinha uma banda, por causa da minha banda e da minha vontade de criar coisas, eu tentava gravar as músicas da minha banda aqui em casa, no meu quarto. Na época eu tinha uma pequena interface de som da M-Audio e eu aprendi a produzir uma ou duas coisas nesse meu ócio. E por que é importante eu trazer esse contexto histórico e essa linha do tempo pra cá? Porque esse período de escrita e banda e de produção musical aqui no meu quarto passaram-se alguns anos. E naquela época eu não sabia onde é que isso me levaria, não tinha ideia e também não tinha pretensão. Eu só queria melhorar aquilo que eu estava fazendo, seja melhorar minha escrita ou a forma que eu tocava e a forma que eu gravava as minhas músicas. Mas hoje eu vejo que isso ajudou a formar o artista que eu sou, sabe? O criativo que eu sou. O lance é que quando eu tô vivendo um determinado momento, eu não tenho tantas expectativas pro futuro, eu não consigo enxergar. E isso tende a me desestabilizar e me desesperar de certa forma. E o que eu tô querendo dizer aqui com isso e com esses exemplos da minha história, da minha timeline criativa, é que tudo, absolutamente tudo que eu fiz no passado, de alguma forma, eu uso hoje pra trabalhar, sabe? Eu uso hoje pra fazer meus vídeos. Por exemplo, foi aqui nesse mirante que eu comecei a construir a minha carreira e meu nome. Eu queria construir um portfólio, mas eu não sabia como conseguir cliente. Então eu pensei em fazer esse portfólio de graça, sei lá. Na sexta série eu estudei com um cara que se tornou músico depois e tinha uma banda massa aqui em Recife. Eu entrei em contato com ele, perguntei se ele topava fazer isso, que a ideia era bem simples. Voz e violão, eu gravando sem corte, sem interrupção, sem nada. A ideia era preservar a essência da música, esse ambiente aqui. A gente gravou 4 ou 5 músicas. Eu postei no Facebook e deixei aberto lá para quem quiser participar do projeto. Era só entrar em contato comigo que a gente gravaria. A gente marcaria um dia para vir para cá e gravar. E o alcance que esse primeiro vídeo que eu fiz com o Diógenes teve foi surreal. E a partir dele, outros artistas entraram em contato comigo e eu pude gravar com eles. E aí, passado 1, 2, 3 anos, eu tinha acabado esse projeto. Todos esses artistas que eu gravei nesse meu projeto inicial, que era para construir o meu portfólio, entraram em contato comigo ou para gravar algum clipe ou para cobrir show. Ou seja, nenhum esforço criativo que você faz hoje é em vão. Por mais que essa coisa não vá para frente, por mais que você não goste do resultado, mas isso não se perde, porque de alguma forma fica preso em você. Esse aprendizado que você teve fazendo essa coisa naquele momento, no passado, vai servir para você fazer outras coisas no futuro. Você pode não ver isso agora, você pode não acreditar nisso agora. Conforme você vai caminhando na tua jornada criativa, você vai percebendo que de tempos em tempos você busca a inspiração, sei lá, o mote, a fagulha para incendiar a tua criatividade no teu passado. Comecei o Em Processo muito no intuito de criar um hub de conhecimento para quem está começando na criatividade agora, seja artista, seja, enfim, qualquer pessoa que se interesse por criatividade e arte, pudesse aproveitar daquele conteúdo e ver que não está só, sabe, em relação aos sentimentos que a gente, enquanto criador, tem, de insegurança, de medo, de pensar o que as pessoas vão pensar sobre o que a gente está fazendo. Pouco tempo depois, 1 ou 2 meses, eu comecei o podcast, que também tinha esse intuito de falar sobre as coisas que se colocam no meio entre a gente e o fazer da gente. Eu nunca fui muito constante nos episódios do Em Processo, porque sempre falta tempo, sempre falta vontade também, sempre tem uma desculpa pra eu não ser constante, sabe? Mas nessa minha inconstância, certo dia acordo com a notificação no Instagram de que Fernanda Lima estava me seguindo. E o primeiro pensamento que eu tenho é: oxe, não pode ser Fernanda Lima de verdade. Deve ser algum fã-clube ou, enfim, algum erro. Mas aí eu entro na minha DM e eu recebo a seguinte mensagem:
Eu converso com ela um pouco sobre o Em Processo, minha visão em relação à arte, fazer artístico e como nasceu o Em Processo, e principalmente o podcast. E o tempo passa, até que em outra manhã eu acordo com a mensagem de um ouvinte que eu também nem sabia que eu via, que eu não conhecia, me mandando o vídeo do programa dela, dizendo que ela tinha me citado lá. E isso pra mim foi muito louco, porque isso me fez lembrar da conversa que a gente teve pela DM, ela me perguntando se era eu que escrevia os episódios. E eu lembrei do meu começo, sabe, na arte, que foi através da escrita. E como as coisas vão se amontoando e se juntando para formar a pessoa que você é e o profissional que você é. Antes dela vir falar comigo no Instagram, eu tava em dúvida se eu deveria ou não continuar com o podcast do Em Processo, justamente por causa dessa minha instabilidade na produção dos episódios. Quando eu não tô produzindo, eu fico pensando que eu deveria produzir. Todo aquele lance do ciclo de cobrança, sabe, que acaba com a gente. Mas aí, ela mandou a mensagem e é mais uma forma de ver e de entender e de enxergar. E eu tô no caminho certo, sabe? E é essa a importância de enxergar os sinais e se agarrar a esses sinais. Talvez no percurso da gente a gente não tenha uma placa grande, verde e luminosa apontando que aquele é o caminho. O que a gente tem é a nossa intuição, é a nossa vontade, nossa perspectiva futura. Essa tatuagem aqui representa um pouco esse meu pensamento de fazer cinema, de fazer vídeo, de fazer arte. Ela é, na verdade, uma representação imagética de uma frase dita por Glauber Rocha. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Basicamente é isso que eu tento fazer com esses vídeos. E olhando para trás, para aquele meu projeto que iniciou minha carreira, iniciou a construção do meu nome, por assim dizer, era muito nesse espírito também. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, uma pessoa tocando uma música honesta, sem interferência visual ou coisa do tipo. A ideia era focar e pegar o sentimento da música. Eu gosto muito dessa ideia de simplificar os processos e de simplificar a arte e o jeito de fazer arte, porque aproxima da gente o fazer de fato. Tira um pouco, exclui um pouco a teoria, todo o romantismo que existe em volta de ser criativo e de ser artista, e leva a gente para esse campo mais prático, sabe, esse campo mais presente. Tudo é muito simples quando a gente pensa na simplicidade da arte, sabe? É apenas uma forma de expressar o que a gente sente e de expressar o que a gente enxerga, de fazer com que outras pessoas enxerguem através dos nossos olhares. A gente como artista, a gente como criador. Se eu puder deixar uma mensagem final para você, é isso. Tenha paciência, continue expressando os seus sentimentos, continue botando para fora a sua visão de mundo em forma de arte. E a arte por si própria se encarrega de levar a tua mensagem para lugares inimagináveis e não esperados. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima semana.